Hoje é dia 30 de agosto de 2020. Que a graça de Deus, nosso Pai, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, sobre sua família e sobre todos nós. Nós temos a alegria de estar neste momento falando um pouco da palavra de Deus. Somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja, ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, Bela Vista, São Paulo. Nossos cultos regulares são realizados aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. E também, às 10 horas e 15 minutos, nós temos a nossa escola dominical. Os nossos trabalhos regulares estão suspensos, ainda devido às determinações e também ao Covid-19. Mas tão breve sejam suspensas, sejam permitidas as realizações dos trabalhos dominicais, nós estaremos voltando aos nossos cultos dominicais, também a nossa escola dominical. E nós teremos uma imensa alegria em recebê-lo aqui conosco, para juntos adorarmos ao nosso Deus e Pai. Nós vamos orar nesse instante. A oração para nós, ela não é uma coisa mágica. E a nossa oração também, ela é feita, é dirigida exclusivamente ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a nossa oração, primeiramente, é para que Deus seja glorificado. Nós o invocamos, nós pedimos e nós agradecemos. A oração é um meio de bênção, por isso é que nós temos um privilégio de orar a Deus. Então nós vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom falar com o Senhor através da oração e no Teu trono de graça. Primeiramente, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que recebemos, pela Tua paz que tem reinado em nosso coração, pela alegria que o Senhor nos concede, uma alegria que o mundo não tem, o mundo não dá, mas que nós, em Teu Filho Jesus, temos. Obrigado também, ó Pai, porque na Tua providência o Senhor nos sustentou, livrou-nos de perigos e males e guardou-nos sob o Teu paternal cuidado. Oramos em favor daquelas pessoas, ó Deus e Pai, que passaram e estão passando por momentos difíceis em suas vidas. Desemprego, enfermidade. A nossa oração é que o Teu Santo Espírito esteja confortando, orientando e iluminando esses corações, para que descansem no Senhor, sem medo, sem receio, e descansem de todo o coração no Senhor. Oramos em favor, ó Pai, da nossa pátria. Nós sabemos que o Senhor é o único e verdadeiro governador sobre todas as nações. E sabemos, ó Pai, que o Senhor sustenta toda a tua criação, toda a sua criação. E a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor olhe pelo nosso país em particular, pelas nossas autoridades constituídas, aqueles que são fiéis a Ti, que amam e obedecem à Tua palavra e que estão revestidos de autoridade ou investidos com autoridade. Continuem firmes no Senhor. Sejam fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Aquelas autoridades que zombam do Senhor, que ironizam da Tua palavra,
que odeiam o teu povo. A nossa oração é que o Senhor aplique a tua justiça na vida delas. Não por vingança pessoal, nunca, mas para que elas compreendam, percebam que só o Senhor é Deus. Deus único e verdadeiro. Oramos em favor, ó Pai, da igreja perseguida, dos nossos irmãos que não têm esta mesma liberdade que nós temos, de orar, louvar, glorificar a tua pessoa bendita, hoje não pessoalmente, reunidos como teu povo, mas que a tua igreja perseguida permaneça fiel a ti. Fortaleça os nossos irmãos, ó Pai. Firma-os cada vez mais na tua verdade e na tua palavra. São bem-aventurados. E a nós que não sofremos perseguições, ó Deus e Pai, hostis, que nós venhamos a aproveitar as oportunidades que temos de falar do Senhor a esta geração tão corrompida e a esta geração tão pervertida. Agora, quando falaremos também da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento, a iluminação, não apenas para ouvir a tua palavra, mas para aprender do Senhor e praticar a tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a ousadia para viver verdadeiramente o teu Evangelho no meio desta geração tão corrompida e tão pervertida. Obrigado, ó Pai, por este momento. Que seja ele um momento de bênção em nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. O hino de número 21 do Inário Novo Cântico, Deus de Abraão, tem uma letra maravilhosa e uma letra extraordinária para nós. Preste atenção na letra. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Uma letra que nos leva a compreender que Deus está sempre presente em nossa vida. Deus que age em nossa vida. Deus que nos corrige, nos ama, e Deus que dirige também os nossos passos. Essa foi a experiência de Abraão. Eu quero ler uma passagem de Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 9, quando nós temos o relato dessa passagem que é chamada como a chamada de Abraão, um servo do Senhor para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Gênesis 12, 1 a 9, nós lemos assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes,
e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu Abraão e prosseguiu em direção ao Negueb. No verso 2, Deus faz algumas promessas a Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E ele faz também esta promessa: e você será uma bênção. Isto é algo realmente interessante para nós. Quando nós lemos a vida de Abraão em toda a palavra de Deus, nós aprendemos muito com este homem de Deus. Ele é chamado de um amigo de Deus, ele é chamado de o pai da fé. Mas é interessante quando nós olhamos para a vida de Abraão, o quanto ele aprendeu e o que nós podemos aprender com ele. Deus disse a Abraão que lhe daria uma terra, uma descendência. Mas Abraão não tinha filhos. E ele também não tinha terra. Todavia, Abraão creu e obedeceu. Pense um pouco a respeito dessa postura de Abraão. Abraão creu e obedeceu. Você acha que é simples obedecer a Deus? Você acha que é fácil fazer da vontade de Deus a nossa vontade? Está certo que o tempo é diferente, as circunstâncias são outras, mas é interessante que Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Você começaria alguma jornada para mudar toda a sua vida aos 75 anos? Ou mesmo que você tenha menos idade, mas você começaria uma jornada para mudar toda a sua vida? Mas Deus disse a Abraão: você será uma bênção. Mas não é apenas a Abraão que Deus fala isto. Deus fala também a você, que você deve ser uma bênção para a glória de Deus. Mas antes de Deus chamar Abraão, vamos olhar um pouquinho o que antecede. Os capítulos 1 a 11 de Gênesis, Deus está tratando com toda a humanidade. Temos o relato da criação do mundo, da criação do homem,
o relato da queda do homem, o relato do dilúvio, e a história reinicia com Noé e sua família. No capítulo 11, nós temos um outro momento marcante na história da humanidade: a Torre de Babel. E é interessante quando nós olhamos para o capítulo 11, porque nós vemos ali homens desejosos de construir uma torre, falavam todos eles uma só língua, não havia problemas de comunicação, de entendimento, mas, na verdade, assim como a geração pré-diluviana desobedeceu a Deus e foi rebelde a Deus, esta geração da Torre de Babel também é rebelde e desobediente a Deus. Na criação, Deus disse ao homem: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus mandou que o homem habitasse em toda a terra. Mas olha o que acontece com a geração da Torre de Babel. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Frontalmente, aquela geração está desobedecendo a Deus. E então nós temos o capítulo 12. Agora Deus começa a tratar com uma pessoa, Abraão, e dele sairia a nação de Israel. E é através de Abraão que Deus começa a tratar diretamente com o seu povo, a sua igreja. Deus chamou Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É uma ordem que Deus deu a Abraão. Ao mesmo tempo que é uma promessa de Deus, há uma ordem também: e você será uma bênção. E Deus estava fazendo a Abraão algumas promessas no seu chamado. Por exemplo, farei de você um grande povo. E essa é uma promessa muito significativa para Abraão. Como é que Deus poderia fazer dele, Abraão, uma grande nação, se ele não tinha filhos? Se ele e Sara não eram pais? Parece até que o que Deus estava prometendo a Abraão era algo simplesmente impossível de ser cumprido. Mas não vamos nos esquecer que quem estava fazendo a promessa era Deus. E Deus, ele é fiel em toda a sua palavra e em todas as suas promessas. Deus estava, na verdade, colocando Abraão em um teste. Você confia mesmo em mim? Você crê realmente nas minhas palavras? Sabe, quando a gente olha para a história da igreja, ou quando você olha para a sua própria vida, você imediatamente diz assim: não, eu creio em Deus, eu creio na palavra do Senhor. Mas quando você se vê em apuros, quando você se vê em dificuldades, você crê mesmo na palavra de Deus? Você crê realmente nas promessas de Deus? Você crê de coração em Deus? Sem medo, sem reservas, sem temor? E Deus ainda disse a Abraão: e o abençoarei. É uma promessa de Deus maravilhosa para Abraão. Certamente Abraão já era um homem abençoado na sua terra, com seus pais, com sua esposa, com seus bens. Mas agora Deus está falando a Abraão que haveria de abençoá-lo muito mais ainda. Deus estava prometendo a Abraão: eu farei de você uma grande nação.
você será pai, eu darei a você uma terra, eu darei a você uma nação. E Deus estava simplesmente dando a Abraão aquilo que ele sabe que tem o poder de dar aos seus filhos. Mas há uma questão para nós importante: como ser uma bênção para a glória de Deus? Como ser uma bênção na vida de outras pessoas e até mesmo para você mesmo? A questão para Abraão era uma questão muito simples: crer ou não crer nas promessas de Deus. Alicerçar-se de fato na promessa de Deus e obedecer a Deus ou não. Tornarei o seu nome famoso. Certamente Abraão estava muito bem ali na terra de Ur, ao lado do seu pai, sua família, seus irmãos, seus conhecidos. Mas Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação, e eu tornarei o seu nome famoso. É tão famoso que hoje, em pleno século XXI, nós falamos de Abraão ainda. E nos lembramos do homem que foi nas mãos de Deus. Mas ele foi famoso não pela sua fama, mas pela sua obediência a Deus, pela sua consagração a Deus. A obediência de Abraão é algo que nos leva muito a refletir. Quando Deus lhe disse: sai da sua terra, da sua parentela, nós lemos assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Sabe, uma coisa que eu acho interessante ler a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus, na própria palavra do Senhor, é que parece que são ações simples, atitudes fáceis de serem tomadas. Mas olha bem, partiu Abraão. Ele não questionou a ordem de Deus, ele não lamentou ter que deixar a sua terra, ter que deixar os seus pais, ter que deixar os seus conhecidos. Quando Deus lhe disse: sai da sua terra, Abraão simplesmente partiu, como o Senhor havia ordenado. A obediência de Abraão é algo fundamental na vida dele, mas não apenas na vida dele, na nossa também. E é interessante que Abraão partiu, mas sem saber para onde ia. Hoje nós estamos habituados a ir para algum lugar, e especialmente se você não conhece, você acessa os recursos da tecnologia, e ali você tem uma bússola que leva você aonde você quer, indica o melhor caminho, indica o tempo que você vai levar. Não coloque o século XXI lá na época de Abraão, mas pense em Abraão na época dele, e você verá uma coisa: Abraão saiu e partiu para sem saber para onde estava indo, mas ele confiava em Deus. Ele estava firme nas mãos de Deus. Estevão, quando está falando o seu famoso sermão, em Atos capítulo 7, ele fala assim a respeito de Abraão: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estevão está falando ali aos seus ouvintes, e todos moravam na terra que Deus havia prometido a Abraão. Portanto, eles não podiam negar a promessa de Deus, não podiam negar que Deus havia cumprido a sua promessa, porque tanto Estevão quanto os seus ouvintes habitavam naquela terra que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Talvez um problema meu, seu, um problema nosso,
é que nós queremos mais informações a respeito dos propósitos de Deus para nós do que a disposição de fazer a vontade de Deus. Abraão não perguntou a Deus: Senhor, onde é esta terra? Senhor, como é esta terra? Senhor, eu terei alguma segurança lá? Não. Deus lhe disse: saia. Abraão partiu. O problema nosso é que nós não somos obedientes a Deus, à palavra do Senhor, o quanto Deus deseja que nós somos. Nós queremos ver para crer. E isso muitas vezes cria mais dificuldades para nós do que, na verdade, bênçãos em nossa vida. Abraão fez da vontade de Deus o propósito para a sua vida. E esta é uma verdade maravilhosa. Esta é uma lição desafiadora para nós. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ainda em nosso estudo nesta semana com um grupo da igreja, estávamos falando a respeito da vontade de Deus. Nem sempre nós conhecemos plenamente a vontade de Deus para a nossa própria vida. Mas nós precisamos aprender uma coisa: a vontade de Deus é soberana. E por ser soberana, Deus realizará a sua vontade em nossa vida, não por imposição em nós ou sobre nós, mas Ele nos levará a compreender que a vontade dEle é sempre a melhor para a nossa vida. Abraão estava bem na sua terra. Abraão estava tranquilo ali ao lado da sua família, dos seus amigos. Mas Deus lhe disse: saia. E ele partiu. Abraão fez da vontade de Deus a razão da sua vida. Talvez, a vontade de Abraão fosse esta: ficar em Harã. Mas o que nós conhecemos bem é que não era esta a vontade de Deus para Abraão. E Abraão obedeceu a Deus. Mas também há uma questão interessante para a nossa vida. Quando podemos ser uma bênção? Novamente, olhando para a vida de Abraão, nós aprendemos muito. Abraão foi um homem que, durante toda a sua peregrinação, ele deu um testemunho verdadeiro da sua fé em Deus. Em Moré, ele edificou um altar ao Senhor. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão já havia chegado ali na terra da promessa. Ele estava ali na região de Moré. E ali ele edifica um altar e o Senhor lhe diz: esta terra onde você está, eu darei a você. E ele então ergue um altar dedicado ao Senhor. Mas Abraão deixa Moré e ele caminha mais um pouco, e nós lemos assim: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Lá em Moré, Abraão edificou um altar ao Senhor, mas um altar para agradecer a Deus. Por quê? Porque ele havia feito aquela viagem. Certamente foi uma viagem longa, demorada, até mesmo cansativa, mas agora os seus pés estavam sobre a terra que Deus havia lhe prometido. Ele ergue um altar a Deus e agradece a Deus pela promessa de Deus e porque ela estava sendo cumprida na vida de Abraão. O segundo altar
ali em Betel foi para dar um testemunho do Senhor aos habitantes de Betel. Certamente ali moravam pessoas ímpias, pessoas que não temiam a Deus. E Abraão, com o altar que ele levantou dedicado ao Senhor, onde ele invocou o nome do Senhor, ele estava dizendo: eu creio no único e verdadeiro Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador de todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas. Você não precisa erguer altares onde você está, mas as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão sempre ao seu lado, elas precisariam saber que você é uma pessoa temente a Deus, que você verdadeiramente ama a Deus e que você faz da vontade de Deus a vontade para a sua vida. Eu não concordo com aqueles que dizem que hoje está muito difícil para nós falarmos de Cristo Jesus às pessoas, de nós pregarmos o Evangelho. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito oportuno para isso. As pessoas estão angustiadas, desesperadas, as pessoas não sabem realmente no que se apegar. Por isso a religiosidade, ela cresce muito. Mas lembre-se que religiosidade não é sinônimo de conversão verdadeira a Deus. E Deus fez de você, através de Cristo Jesus, um filho dele. E Deus está dizendo a você: você será uma bênção, mas é preciso não se envergonhar de ser cristão. Abraão, ele não fez nenhum alarde, ele apenas testemunhou às pessoas ali em Betel que ele era temente a Deus. Ele era um homem fiel a Deus. Abraão, no meio de povos pagãos, estaria dando um testemunho maravilhoso da graça de Deus. E Abraão, por onde quer que ele andava, ele sempre erguia um altar ao Senhor. Ele não ocultava a sua fé, a sua confiança, a sua obediência a Deus. Nada há que possa irar mais o ímpio do que uma religião diferente da sua, na qual não apenas pensam de si mesmos como desprezados, mas também condenados como cegos. O seu testemunho como filho de Deus deve marcar a sua vida, para marcar vidas de pessoas que não têm o temor a Deus. Não se preocupe com o que a mídia fala de falsos apóstolos, falsos pastores, de falsos religiosos. Ela sempre falará, sempre haverá de explorar esse lado ruim que é dado à sociedade. Mas se você teme a Deus, viva com Deus, obedeça a Deus, creia de todo o coração em Deus. Não tenha medo de confiar nele. Gosto de pensar nessa passagem de Abraão aqui, quando Deus lhe diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Considere bem o que Deus está dizendo a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Não é fácil cortar
aquilo que nós poderemos chamar de o cordão umbilical nosso. Nós estamos apegados à nossa terra, nós estamos apegados aos nossos familiares, nós estamos apegados às pessoas que nós amamos. Mas se Deus chamar você, saia e vá. Não duvide. Não pense por você. Pense na vontade de Deus. Pense no que Deus está chamando você para fazer. E olha o que Abraão faz. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. E foi. Talvez um grande problema nosso é o medo de nos desapegarmos daquelas coisas que nós dizemos que são nossas. Mas se você se lembrar que você é um peregrino neste mundo, se você se lembrar que você está apenas de passagem por este mundo, nada daquilo que você diz que é tão precioso para você, você levará com você. Tudo ficará aqui. Quando Abraão morreu, todos os seus bens ficaram com seu filho, com sua família. Mas olha o que Abraão significa para nós. Um homem que aprendeu a fazer da vontade de Deus a razão da sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos, ele está falando sobre a justificação pela fé, ele está exemplificando com a vida de Abraão. Ele diz que Abraão creu contra a esperança. Quando Deus disse a Abraão, eu farei de você uma grande nação, você terá descendência numerosa, Abraão tinha tudo para não acreditar na promessa de Deus. Sara não podia conceber, porque ela já havia passado da idade de conceber. Mas ela, além disso, era estéril. Mas Abraão confiou em Deus. Deus não estava prometendo nada absurdo a Abraão. Deus não estava dizendo nada que não fosse acontecer na vida de Abraão. Quando Paulo diz que Abraão creu contra a esperança, mostra para nós como é que Abraão confiava em Deus, o quanto ele confiava em Deus. Talvez para mim, para você hoje, seja muito cômodo, até mesmo, a gente ler a vida de Abraão e achar que tudo realmente foi natural, foi acontecendo naturalmente. Não. Lembre-se do que Deus disse a Abraão. Eu farei de você uma grande nação. Você terá descendência numerosa. Talvez um grande problema para nós hoje, vivemos numa sociedade tão longe de Deus, numa sociedade que se apega a valores que não são valores reais, são valores temporários. Os valores de ontem não são os de hoje não serão os de amanhã. Uma sociedade que tem prazer em buscar uma falsa felicidade, em que há uma disputa enorme de poder e pelo poder. Mas você é um filho de Deus. E Deus está dizendo a você,
eu estou chamando você para ser uma bênção. Eu gostaria que você refletisse no seguinte: Abraão não disse a Deus: Senhor, eu quero ser uma bênção para o Senhor, então me chame. Não. Lembre-se que Abraão estava na terra dele, lá em Ur. Ele estava na casa do pai dele e ele estava lá com os seus amigos. Para que vida melhor? Mas foi Deus quem chamou Abraão. Você não é uma bênção por iniciativa sua, não. Você não é uma bênção por esforços pessoais, não. Você é uma bênção porque Deus chamou você das trevas e Deus transportou você para o reino do Filho dele e através de Cristo Jesus, Ele adotou você na família dele. E o Espírito Santo é quem capacita você a ser uma bênção. Não se ofereça a Deus para ser uma bênção. Apenas atenda à ordem de Deus, ao chamado de Deus. Mas lembre-se que para ser uma bênção é preciso aprender a obedecer. É preciso fazer da vontade de Deus a sua vontade. E é preciso caminhar mesmo sem saber para onde você está indo, alicerçado na palavra, nas promessas de Deus. Você tem sido uma bênção para a sua própria vida? Você tem sido uma bênção na vida de outras pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que estão ao seu redor, elas sabem que você é um cristão? Você teria coragem de abrir mão da sua casa, dos seus bens, deixar a sua terra para ser uma bênção de Deus, não em outras terras, não. Onde você está? Por que há uma preocupação tão grande de um apego às coisas materiais? Precisamos, sem dúvida, de uma casa, de um sustento, e Deus nos dá tudo isto. Mas o problema é que nós, muitas vezes, temos medo de obedecer ao chamado de Deus. Porque para ser uma bênção de Deus, nas mãos de Deus, para a glória de Deus, é preciso deixar muita coisa. Pouca coisa, não importa. Mas é preciso deixar. Abraão deixou. Deixou a sua casa, deixou a sua parentela, deixou os seus pais, deixou a sua terra. Mas sabe que coisa interessante? Abraão tinha tudo, porque ele tinha Deus. Talvez você tenha tudo, mas você não tem Deus. E isso faz diferença. Muda toda a vida. Deus chamou Abraão e disse: e você será uma bênção. Deus chamou você. E Deus está dizendo a você: você será uma bênção. Mas pense bem. Pergunte de todo o coração para você mesmo: eu tenho sido uma bênção nas mãos de Deus?
O mundo precisa de cristãos tementes a Deus, que amem a Deus e que se dediquem de todo o coração a Deus. Meu guia Deus será seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado por estes momentos que pudemos estar na Tua presença, separados fisicamente, mas unidos em um só Espírito, um só coração, uma só mente e um só desejo de louvar ao Senhor. Pai, que nós sejamos realmente bênçãos nas Tuas mãos. E se tem alguma coisa, Senhor, ou algo que nos impeça de ser uma bênção nas Tuas mãos, fortaleça a nossa fé. Remova de nós, ó Pai, o medo e dá-nos essa confiança que Abraão teve, não nele, mas no Senhor. Que nós também aprendamos a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, sem medo, sem reservas, porque o Senhor é Deus, Deus único e verdadeiro. Faze de nós, ó Deus e Pai, bênçãos nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. E obrigado, Pai, porque o Senhor chamou-nos para ser uma bênção nas Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos abençoe e nos fortaleça. E, Senhor, que a Tua graça e a Tua bondade fortaleçam a nossa vida a cada momento, a cada instante. Por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado por esses momentos que tivemos a oportunidade de entrar na sua casa e juntos passarmos por esses momentos de comunhão, de confraternização e também por esses momentos de adoração ao nosso Deus. Lembrando a você que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo, ela está localizada na Rua Pedroso, 351, Bela Vista. Nossos cultos dominicais regulares são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Temos também a nossa escola dominical às 10 horas e 15 minutos. E nós estamos orando a Deus para que muito em breve nós possamos abrir as portas da nossa igreja e adorarmos presencialmente ao nosso Deus. E esperamos você, sua família, para juntos continuarmos adorando ao nosso Deus. Que o Senhor Deus conceda a você uma boa semana, uma semana de bênçãos, de paz. E se você passar por algum problema, algum momento difícil em sua vida, lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Um bom dia, um bom domingo e que o Senhor nos abençoe. Amém.